E aí pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, como todos os outros, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante com você. Como você já pode ter lido no título desse vídeo, o tema de hoje é a importância de sermos curados. A verdade é que a gente passa por tantos problemas na nossa vida, por tantas dificuldades, ou então erros que cometeram com a gente, ou até que a gente comete. Porque se tem um fato a nosso respeito, é que a gente não é tão bonzinho assim. Exatamente. Que a gente às vezes sempre foca nos erros que as pessoas cometeram com a gente, a gente esquece de pensar nos erros que a gente cometeu com as outras pessoas. E a verdade é que muitas das vezes nós cometemos os erros. E diante de tudo isso que acontece na nossa vida, a gente só quer passar por eles. A gente só quer que isso acabe. E até pega um pouco do vídeo que a gente falou na semana passada sobre resiliência, e a gente não aprende com eles. A gente só quer que aquilo acabe. A gente não aprende, a gente não tenta olhar para uma perspectiva diferente. Consegue enxergar de uma forma diferente. E o mais importante, a gente não é curado dessas situações que aconteceram no nosso passado. E existe um problema muito grande quando você não é curado do seu passado. Uma curiosidade sobre ser curado é em relação a você passar por aquilo e quando você olha para trás, você ainda sente uma dor, e quando você é curado, você passa por aquilo, sente a dor ali no momento que você está passando, mas quando não te paralisa, e quando você olha para aquilo ali, não quer dizer que você não vai se lembrar, mas você vai olhar para aquilo e aquilo não vai te fazer mal. Exatamente. É tipo assim, a maturidade que você tem hoje não é a maturidade que você tinha no passado. Aquele erro que você cometeu no seu passado, você não cometeria hoje. Por que você não cometeria hoje? Porque você hoje aprende que aquilo que você fez é errado e que você não pode mais fazer aquilo. Você passou por consequências. Exatamente. Então existe uma necessidade muito grande da gente ser curado, porque se a gente não é curado no nosso passado, isso atrapalha o nosso futuro. E isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então vamos para a estrutura desse vídeo. Nós vamos estar aqui falando sobre um fato, sobre o seu cérebro, que tem um embasamento científico na área da neurociência sobre isso. Por que é importante que você seja curado, do seu passado. E depois, como a gente vai fazer um vídeo mais breve hoje, a gente quer ser bem direto com você, nós vamos estar lendo aqui um versículo na palavra para poder comentarmos sobre o que Deus pensa a nosso respeito, o que a palavra diz para nós acerca disso, porque se tem uma coisa que você precisa entender, é que se você precisa de cura, Jesus é a melhor opção. A palavra de Deus, ela traz cura sobre a sua vida. Não é só confronto, não é só tapa na cara. Também tem bálsamo, também tem cura para a sua vida. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você com certeza vai ser edificado. A sua fé vai ser fortalecida. E quem sabe você, pela minha fé, eu creio, pela nossa fé, a gente crê que você pode ser curado disso, dos seus traumas, das dificuldades que você passou, porque agora você vai ter uma perspectiva diferente acerca deles. Então vamos pro vídeo de hoje? Bom, e a gente quer começar falando aqui sobre uma curiosidade sobre o seu cérebro que a gente já aprendeu numa aula que falava sobre neurociência. E a gente aprende que o nosso cérebro, ele constantemente está fazendo previsões. Inclusive é muito comum entre os neurocientistas dizer que o seu cérebro não está no presente. Ele está sempre no futuro. Como assim? Viagem no tempo? Não necessariamente. É a nossa visão, É como se o seu cérebro tivesse uma previsão. Eu estou até me afastando aqui para fazer com vocês. Por exemplo, esse movimento do braço aqui, levantei o meu braço. O seu cérebro, ele não acompanha cada passo aqui até chegar aqui. Ele simplesmente calcula aonde o seu braço vai parar. Ou seja, aqui é como se ele estivesse à frente. Só que, e com base nisso, a gente aprende que o nosso cérebro está sempre fazendo previsões acerca do futuro. Mas tem um problema. O problema é que o seu cérebro, ele faz previsões acerca do futuro com base em experiências passadas. Então, quando você vai pensar acerca de alguma coisa do futuro, o que o seu cérebro faz? É associar algo que você passou lá atrás. Ele vai lá numa consulta, no Google lá no Google. Bendito e maravilhoso, subconsciente. Vai lá, sobre isso. Qual é a experiência que eu já tive sobre isso? E dependendo da experiência que você teve no seu passado acerca disso, isso pode paralisar o seu futuro. E é bem comum isso acontecer com pessoas que têm dificuldade em se socializar.
Eu já vi, e foi um exemplo que o professor deu na aula prática, um exemplo prático que ele falava o seguinte: pessoas que têm dificuldade de se socializar, de se relacionar com outro grupo de pessoas, normalmente são pessoas que lá no passado, lá na infância, foram rejeitadas. E aí o que ela pensa? O que o cérebro dela pensa? Se eu tentar fazer amizade com esse grupo de pessoas, eu vou ser rejeitado da mesma forma, da mesma maneira. Então é por isso que você precisa ser curado das experiências que você passou no seu passado. Porque se você não for curado, quando você se deparar com uma situação no seu futuro, o seu cérebro vai consultar essa experiência do passado. E aí, se a experiência ela não tiver sido já encerrada, não foi curado, se ainda está em aberto, se ainda tem trauma, se ainda tem alguma coisa ali que machuca você de uma forma que te paralisa, isso vai afetar o seu futuro. É por isso que existe a necessidade de a gente ser curado do nosso passado. Lembrei o que eu ia falar. A nossa mente ela tem algo chamado algum subconsciente chamado de autoproteção. E ele entende que o seu cérebro entende que quando você passou por aquela rejeição na infância, utilizando o exemplo do Lucas, ele vai te proteger, ele vai querer te proteger daquilo. Por isso que ele vai associar o seu futuro ao seu passado, porque a gente tem essa autoproteção no subconsciente, onde ele vai querer nos proteger de situações ruins. Então ele vai fazer o quê? Você se fechar. Você se reprimir para poder o quê? Você não passar por aquilo. Sendo que esse ato de reprimir as coisas, de reprimir sentimentos, de não falar, de não se socializar, de não enfrentar isso dali, vai te gerando outros traumas. Ali dentro mesmo, a nossa mente ela é algo surreal, né? A gente não pode generalizar experiências. Não é porque uma coisa aconteceu que necessariamente isso vai acontecer de novo. Aí que entra também a ressignificação do que você passou, do seu passado, Sim. daquela situação. Como que você enfrentou? Mais uma vez entra a resiliência. Que a gente falou no vídeo passado. Que se você não viu, assista, por favor, e depois você volta aqui. E é exatamente onde entra essa cura. Eu preciso me curar daquilo, eu preciso introduzir aquilo na minha mente, no meu cérebro, fazer ele entender que o meu futuro não pode se basear naquilo. Eu tenho que ressignificar aquilo no meu cérebro, aquele meu passado, olhando as coisas boas daquilo para poder eu conseguir hoje ser curado, eu conseguir me socializar, eu conseguir ter amigos, eu conseguir ter uma vida boa com a minha família, um bom convívio. Bom, pessoal, e nesse momento a gente vai passar por um momento bíblico desse vídeo, que talvez não, né? A gente acredita de fato que seja o momento mais importante desse vídeo de hoje, principalmente sobre esse tema. Como a gente havia falado, a palavra ela cura, a palavra ela liberta. A própria Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem sabe você conhecendo umas verdades bíblicas acerca de você, do que Deus diz ao seu respeito, uma verdade sobre o que a Bíblia vai dizer, não possa libertar você dessa culpa, desse fardo, desse peso que você tem carregado acerca do seu passado e acerca dos erros que você cometeu. E nesse momento a Fran vai estar lendo a palavra aqui pra gente. A palavra de hoje, que a gente separou para hoje, está em Hebreus 10, no versículo 17 e 18, que diz assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. A gente ouve muito aquela frase, né? Não precisa ficar remoendo aquilo, seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Tem uma verdade aí, mas assim, a gente nunca esquece. Quem esquece é quem tem amnésia, né? Mas tem uma diferença entre você passar por uma situação e estar curado e passar por ter passado simplesmente situação como o Lucas citou, né, há um tempo atrás, há uns minutinhos atrás. É exatamente isso. A cura, ela vai te fazer lembrar. Quando você lembrar, calhar de você lembrar do que aconteceu, você não vai sentir a dor daquilo que você passou. Porque nossos erros geram consequências, e essas consequências muitas das vezes são dolorosas.
Mas quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não fica lá relembrando os seus pecados. Quem faz isso é outro. Quem faz isso é outro. é Quem fica ali te acusando, fica ali, apontando o dedo. Mas a gente tem que ter a consciência de que o perdão e a cura foram liberados. Basta a gente tomar posse. Já tá liberado sobre a sua vida. Aí que entra o auto-perdão e você enxergar que você errou, mas que você tem que se perdoar também. É porque Deus, ele lança o pecado no mar do esquecimento. Ele se esquece. Agora, você não. Agora você não. Até porque às vezes a gente não se esquece. Porque a gente tem um inimigo ali nos acusando o tempo todo. Só que, peraí. Se Deus falou pra mim que Ele não se lembra do meu pecado, que Ele não lembra daquilo que eu fiz de ruim, da minha iniquidade, por que eu vou ter que ficar dando ouvido ao inimigo? Verdade. É aí que entra a cura, é aí que entra o auto-perdão. Deus já me perdoou, por que eu mesmo não vou me perdoar? Se Deus, que é Deus, me perdoou, por que eu não vou me perdoar? Ou então, porque se Deus perdoou Lucas, por que eu não vou perdoar Lucas? Isso se aquele que poderia te julgar te perdoou, porque você não vai fazer isso. Então é aí que entra isso. E quando passar, estiver... Porque a gente pode acontecer do erro se aproximar da gente, a gente tá perto de errar, a gente vai lembrar e a gente não vai fazer de novo. Porque a gente sabe que o que a gente passou não foi legal. E aí a única coisa que o seu passado serve é pra te lembrar de onde Deus te tirou, né? É pra te lembrar de que você não pode cometer mais os mesmos erros. A única coisa que serve. E quando você tá curado, você não vai querer passar por aquilo mais. Verdade. Então é procurar se curar daquilo, né? É isso aí. Deus esqueceu. Mas eu acho que a gente não esquece porque a gente precisa saber de onde que Deus nos tirou. Só que a diferença de saber de onde Deus nos curou e ser curado é não querer voltar para aquilo mais. Verdade. Então, galera, esse foi o vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado, que tenha abençoado a vida de vocês, que a gente possa ter liberado esse momento de cura. Em nome de Jesus. Não, Jesus, vocês têm entendido que seja cura. O poder do Espírito Santo não é limitado. Exatamente. É isso aí. E é isso daí. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Curte, se inscreve. Isso daí. Depois eu vou deixar o Pix aqui. Olha! Você não deu espaço de tempo. Ai, não deu. É pra ficar, gente, que é uma brincadeira que a gente faz, tá?